bom dia a todos. Essa é mais uma das lives das 10h30 da SIC. Hoje, quinta-feira, 30 de abril de 2020. E o tema de hoje é a crise e o desafio das empresas na gestão de pessoas. E a convidada é a Fabiana Poletti, que é consultora e mentora em gestão de pessoas, coach e headhunter. Bom dia, Fabiana. Bom dia, tudo bem? Tô no ar, então. Isso, a partir de agora a gente começa. Legal. Obrigada pelo convite, Jean. Tô me sentindo importante aqui, né, nessa sala, só para mim, né, para o Jean e para o César. Muito bom estar aqui. O meu propósito é trazer um pouquinho da minha vivência, né, do meu cenário que eu estou vivendo aí no atendimento a algumas empresas onde eu faço consultoria, né? Então, a minha vivência é região, Cascavel e região, né? Um pouquinho, tem algumas empresas e fora daí. O propósito é trazer algumas coisas práticas, né? E para que as pessoas tenham alguns insights aí, né? Nesse período de crise, né? Relacionado à gestão de pessoas. Espero poder contribuir. Obrigado, Fabiana. Obrigado a todos que nos acompanham. Meu nome é Jean Paterno, sou jornalista da SIC e quero convidar todos para que enviem as suas perguntas, que a Fabiana vai gentilmente responder a todas. Então, para a gente começar, Fabiana, quem é e quem faz a gestão de pessoas nas empresas? Legal. Quem é essa pessoa, né? Gestão de pessoas. Na verdade, são várias as pessoas que fazem a gestão de pessoas. A começar pelo nome, né? A gente tem uma sequência na história, né? Que começou lá na época do departamento pessoal, né? Todos lembram de um setor, de uma área, de uma empresa que se chamava departamento pessoal. Eu, inclusive, comecei a minha segunda carreira, a primeira foi turismo, a segunda foi departamento pessoal, era auxiliar de departamento pessoal, né? E assim fui seguindo para encarregada de departamento pessoal, e aí veio um incremento nas pessoas, um incremento nessa área de RH, e aí as pessoas começaram a perceber que inclusive esse nome já não cabia mais, né? O pessoal não é só burocrático, né? Ele é muito mais do que isso, né? Então aí veio o nome gestão de pessoas. Hoje a gente tem nomes como cultura e gente e cultura, gerente de gente e cultura, olha só que legal, né? Pega bem no cerne do que a gente quer falar quando se fala em gestão de pessoas. É o tão conhecido RH, né? Tem pessoas que chamam esse setor ou essa área, esse departamento, né? Que é de business partner. O que é business partner? Parceiro do negócio. Então, olha o quanto a gestão de pessoas está se tornando importante dentro das empresas, está se tornando um elo do CEO, do gerente, do diretor, né? Aí a gente está falando em empresas grandes. Quando a gente fala em empresas menores, o que é uma gestão de pessoas? Na verdade, não é só o setor, são todos. Então, o Jean faz gestão de pessoas, né? O César faz, eu faço a minha própria autogestão, né? E aí eu tenho empresas menores onde o diretor é o gestor de pessoas, né? Então, ou seja, cada líder tem esse papel de gestão de pessoas. Quando se fala numa área, a gestão, o business partner, ele é apoio do líder, né? Quando se fala num setor menor, gestão de pessoas, são todas aquelas pessoas, e olha que legal que eu vou falar, que cuidam dos outros. Então, eu acho muito bonito essa coisa do propósito desse nome, gestão de pessoas. Ontem até falei com alguém que trabalhava na área da saúde, que fala em cuidar das pessoas, o quanto é importante você ter esse olhar humanizado, né? Então, e colocar as pessoas certas no lugar certo, né? E vem toda uma questão, reter talentos, desenvolver essas pessoas, tem tanta coisa aí relacionada a isso, né?
e principalmente trabalhar no negócio da empresa. Então a gente precisa se adaptar. A gestão de pessoas hoje não é tão simples assim. O business partner não é tão simples assim. Você precisa entender muito mais do negócio para se adaptar. Eu acho que é essa a resposta, Jean, né? Do que é uma gestão de pessoas e quem faz esse papel aí. Muito bem. Mais uma vez, pedir para que as pessoas que tenham dúvidas, que encaminhem as suas perguntas para aqui, que a Fabiana vai responder na sequência. E o tema da live de hoje é a crise e o desafio das empresas na gestão de pessoas. Eu quero avisar também que na segunda-feira, na live das 10h30, nós já temos o tema definido, com a presença do Rui Dias, que é o presidente do Observatório Social aqui de Cascavel, que vai contar para a gente como o Observatório está se movimentando, né, diante desse novo cenário que os municípios enfrentam. Vamos lá, Fabiana. Quais devem ser as posturas e atitudes de uma empresa no que se refere à gestão de pessoas diante de um cenário de tantas incertezas como as de agora? Primeiro eu vou complementar e dizer o quanto se criou de trabalho, né? O quão desafiador tá esse processo de hoje com relação à exaustão de trabalho, né? Principalmente para equipes de gestão de pessoas que têm esse setor departamentalizado, né? Porque aí se geram férias, se geram contratos individuais, e o quanto isso tem gerado trabalho realmente para essa equipe aí que faz o apoio das gestões, da gestão de lideranças, né? Ontem eu falei com uma professora e não é só dentro da organização, é também dentro da academia, né? O quanto a galera acadêmica tá tendo desafios, eles estão tendo que se reinventar, eles estão tendo que aprender um novo jeito de dar aula, né? Eu tenho minha filha lá em casa que é professora, aí eu vi um barulhinho lá e aí eu vi o quanto ela estava envolvida lá brincando com essas crianças, né? Bom, voltando à pergunta sobre postura, a primeira coisa que eu entendo assim é que tá dando um eco aí. Isso. É um probleminha técnico, mas tá bom. A primeira questão sobre a postura e atitude é assim, informação, tá? O quanto as empresas estão ligadas na informação, né? Contador, advogado, o professor Google lá, né? Um mentor, o quanto a gente precisa estar informado nesse momento, né? Então, primeira coisa, né? E eu creio assim, no meu círculo, né? As pessoas foram muito rápidas, né? Mas a gente está no momento VUCA, né, Jean? Né? No momento que era para ser um momento, né? Vai haver um momento VUCA, mas entramos assim de sopetão, né? Não teve jeito, não teve tempo de pensar. Então, manter-se informado, um benchmarking muito bem feito. Então, se eu não sei o que fazer, quem que pode saber? Né? Às vezes o meu vizinho está com uma ação muito legal e eu não estou vendo isso ali do lado, né? E hoje, assim, os compromissos têm que ser curtos, eles têm que ser rápidos, porque você não sabe o dia de amanhã. Então a gente viu isso nas empresas. O que eu faço? Vamos esperar um pouquinho, porque eu não sei o dia de amanhã, né? Cancelamento, se viu muito cancelamento de contrato, porque realmente ninguém sabe. Tá um ponto de interrogação aí, né, Jean? Então a gente viu assim uma preocupação quando você fala em atitudes das empresas. A gente viu uma preocupação realmente sobre a humanização das pessoas. Teve um momento de dar férias, teve um momento de compensação de horas, aí teve um terceiro momento na volta, vamos reduzir jornada. Então a gente viu, desde as grandes até as pequenas, um movimento assim de pensar
empresa, pensar funcionário, isso certamente se deve a pessoas ali de dentro que apoiaram a gerência ou a própria visão e preocupação, a humanização da gestão de pessoas dentro das empresas, né? Então, depois de se tratar dessa coisa de redução de jornada, o que a gente pode fazer para diminuir custo? Né? Renegociar um aluguel, renegociar financiamento, para depois sim, de repente, mexer com desligamento. Né? A gente viu sim desligamento, a gente vê no LinkedIn, a gente vê aqui ao nosso meio, existem situações de desligamento sim, mas talvez de algumas empresas que já tinham um número na mão, né? Ou que já sabiam, puxa, aquela semana não vai entrar, eu já não tenho como segurar. Né? Isso aconteceu, a gente viu, e tem um momento em que a gente não sabe como é que vai ser ali na frente. Né? Então, teve gente que cancelou o recrutamento e seleção, prefiro cancelar do que ter que mexer na equipe. Então houve um movimento assim muito solidário com relação à gestão de pessoas, né? E tem um depoimento de uma empresa que disse assim, olha, nós declaramos isso para os colaboradores. Isso foi muito bacana ouvir deles. Eles deixaram os colaboradores cientes de que pode haver um desligamento, né? Então, a importância do RH, da gestão de pessoas ao lado ali, das pessoas que estão pensando no negócio. Então, você tem que pensar como empresário no negócio, mas o quão é importante ter alguém ali emocional, racional, junto para pensar nas empresas também. E como o Augusto, acho que falou ontem, né, Jean? Ele falou assim um pouquinho, né? A primeira onda, saúde. A segunda, questão financeira. A terceira agora vem, quem sabe, oportunidades novas. E a gente começa a ver, né, alguns movimentos assim de gente que trabalhava com salão de beleza fazendo pão, né? Então é muito interessante isso. Eu tenho alguns candidatos, então minha rede de WhatsApp é enorme, né? Tem alguns candidatos que, né, num primeiro momento se candidataram para uma vaga, agora eu estou recebendo receitinha e olha, tem um bolo aqui, né? Ou recebi esses dias um informativo de uma pessoa gentilmente me dizendo assim, olha, nesse momento de pandemia eu estou contribuindo com o teu notebook. Quem sabe você está precisando de uma melhoria aí do teu processo e você pode me chamar. Então as pessoas estão abertas a outras oportunidades, né? Muitas delas. Aí é importante o comitê de crise também, nessa pergunta que você fez, né? Atitudes. Quanta gente está com esse comitê de crise diário, né? Onde você precisa ouvir de todos os lados, né? Não seria possível um movimento tão grande, com empresas tão grandes, onde você não ouve talvez o cara de segurança do trabalho, né? O cara que vai para o home office e o cara que fica ali também na empresa, né? Já penso que seja isso. Obrigado, Fabiana. Nós temos uma pergunta aqui do César Iordes, que é o gerente aqui da SIC, que ele pede o seguinte: o que você faria para tranquilizar os colaboradores que estão assustados com a própria mudança da empresa e diante dessas tecnologias todas, né, que estão vindo de uma forma tão intensa? O que dizer para o colaborador nesse momento? Eu penso que o colaborador ele tem que respirar, né? Ele tem que ter a resiliência, que é uma questão assim extremamente importante nesse momento, que a gente ouve essa palavra muito hoje, né? E ele tem que ser positivo, não adianta ele ficar ali em cima do negativo o tempo todo, assistindo todos os noticiários o tempo todo, de manhã, de tarde, de noite, e só pensar na coisa ruim, né? E, infelizmente a empresa ela não sabe para onde vai tudo isso, né? A gente tem realmente esperança e tem otimismo de que as coisas vão melhorar. Tem muita vaga de trabalho acontecendo, por mais que poderia ter sido melhor, ainda temos vagas,
né? Eu trabalho muito como headhunter, né? Como consultoria nesse sentido, e existem vagas. Então, como para fazer para que o colaborador, né? Para que as pessoas não se assustem tanto, elas vão ter que se unir à família, né? Vão ter que se distrair e vai ter que todo mundo passar por esse momento, porque está todo mundo no mesmo barco, né? O empresário está assustado também e as pessoas acabam ficando dessa forma, né? Mais uma pergunta aqui que vai nessa direção também, Fabiana, mas que você pode aprofundar ainda mais esse conceito todo, tá? O que o empresário deve fazer, mesmo que tenha inevitavelmente que dispensar alguns de seus colaboradores, para manter o menor impacto possível no cerne da equipe, que em muitos casos essa equipe precisou de muitos anos para ser montada? Eu penso que o empresário ele deva primeiro colocar tudo isso no papel, né? Porque principalmente os pequenos, ou também os pequenos, né? Às vezes a gente acha, né? E aí tem a história do fake news, né? O impacto do que é o certo, o que é o errado. Então, colocar no papel é muito importante. Se eu tiver que desligar, quem que eu vou desligar? Né? Então, a empresa que já está preparada, que já veio num preparo de avaliação de desempenho, de cuidar do colaborador, de olhar para ele de uma forma diferente, de acompanhar a evolução dele, o desenvolvimento dele, esse empresário, essa pessoa, talvez ela já saiba com quem ela pode contar, né? Ela já saiba que perfil que eu preciso nesse momento agora. Né? Qual que é o perfil? E infelizmente pode haver, né, desligamento aí para frente. Alguns exemplos, né, de algumas empresas onde eu atuo, existiam 2 pessoas que estavam assim, né, vamos dizer lá numa corda bamba, assim, mais ou menos, né, ou mediano. Então essas foram as primeiras a serem, né, cortadas, né? Infelizmente a gente teve uma situação de gente em período de experiência, né? O impacto é menor, ou as pessoas que ganharam, que se desligaram, elas têm que pensar que elas têm o seguro-desemprego agora. Então vamos lá, o que a gente pode fazer nesse período de seguro-desemprego, talvez até complementando com a pergunta do César. Nesse período eu vou olhar para dentro, vou olhar para mim, vou ver o que de repente tem no meu currículo que eu posso evoluir, como que eu posso me reinventar, que competências que eu preciso ter para melhorar, né? E a gente viu que estagiários também, alguns estagiários, né, as empresas optaram por nem desligar, né? Eu tenho casos de empresas que disseram assim, fique em casa, eu vou rescindir o contrato agora, mas você já volta. Olha a forma de colocar isso, né? De uma forma assim, humanizada, né? Logo, logo você volta, logo, logo você tem a oportunidade de estar aqui comigo. E assim, essa condução de desligamento é muito legal, né? De que forma você fala isso por colaborador faz toda a diferença. Né? Existem algumas empresas que estão fazendo o processo de outplacement, né, de recolocação profissional. Eu tenho recebido vários currículos, essa pessoa aqui é sensacional, se você tiver alguma possibilidade, contrata. Então, olha que movimento solidário também. Né? Esse processo de recolocação e de condução do desligamento é fundamental para essa pessoa que está sendo desligada. E aquelas que eu tive contato, que foram desligadas, como elas estavam tranquilas, né? Felizes não, né? Mas assim, elas sabiam que a empresa estava num momento delicado e que não tinha o que fazer nesse momento, né? Para aqueles casos pontuais. Então, desligamento, olho no olho, e se tu puder, né, gestor, se tiver a possibilidade de dar um feedback para esse colaborador, né? Eu já vi momentos em que o desligamento foi o WhatsApp, né? Que causa isso, né? Infelizmente tem algumas grandes empresas, isso acontece,
Mas que caos, como é complicado você receber uma carta de desligamento, né, como se fazia antigamente. Então, se você puder fazer um feedback pontual, não precisa se alongar. A gente sempre fala que o momento de desligamento é um momento tenso, né, para todos, porque ninguém quer desligar ninguém. Se pelo menos você puder dar um direcionamento para esse camarada, né, para esse colaborador e dizer assim, olha, teu perfil é muito bom para isso, você está aqui, mas de repente você pode, procura a Fabiana, né, que ela vai te ajudar, as portas estão abertas, né, mas se isso realmente é verdade, né, porque não adianta também você explorar algo ou falar um feedback que não é verdadeiro, né, então esse momento é realmente de apoio ao colaborador, né, para que gere assim, um impacto menor. Tem outro detalhe, o onboarding, que eu me lembrei que eu anotei aqui que eu gostaria de trazer. O que é o onboarding, né? Integração. Como que você vai integrar um colaborador novo nessa época de home office? Puxa, né? Que desafio. Então, as empresas que estão preparadas com isso, que já fazem isso, elas têm uma certa facilidade, né? De trabalhar esse processo, mas é tenso, é suado para o RH, é suado para o setor lá de cultura e de integração, porque você tem que fazer tudo via vídeo, você tem que estar com a internet de todos ligada, e cai a internet de um, você tem que falar de novo, é suado, né? Mas o quanto é importante que a pessoa no primeiro dia na integração, no onboarding dela para dentro da empresa, ela se sinta recebida, se sinta bem. Como é que nós estamos de horário? Tudo certo? Tudo bem. Tá bom. A crise e o desafio das empresas na gestão de pessoas é o tema da live das 10h30 da SIC desta quinta-feira. E a convidada é a Fabiana Poletti, que é consultora e mentora em gestão de pessoas, coach e headhunter. Fabiana, você falou de um assunto muito importante agora há pouco, que é do comitê de crise, né? De que forma e qual é o papel dos profissionais de RH nesse comitê? É justamente na questão da organização, né, desse comitê, na questão de estar ao lado da diretoria, da gestão, dos líderes, de buscar olhar negócio, olhar saúde, olhar formas de se fazer diferente. Eu sempre digo que gestão de pessoas tem que ter a criatividade aflorada, né? Pensar no todo, né? Uma visão estratégica mesmo. Quem que eu preciso que esteja nesse comitê comigo? Eu preciso que esteja alguém da saúde, eu preciso que o CEO esteja aqui presente, sim, eu preciso que determinada pessoa-chave esteja aqui para que a comunicação flua. Então, eu penso que essa é a grande questão, Jean. Muito bem. Uma outra pergunta interessante que chega é, na sua opinião, Fabiana, de que forma as novas ferramentas de tecnologia, que já mudam o cotidiano de tantas empresas, devem impactar na forma como essa empresa trabalha, produz e se relaciona com o seu corpo de colaboradores? Aí eu acho que a gente pode chamar a galera da City Labs aqui, né? Porque realmente eles vivem esse mundo, né? Esse mundo VUCA aí, e quanta evolução, né? Quanta mudança, quanta adaptação. Eu vejo meus pais lá, né? Eles se mexeram, se viraram, e hoje eles têm, né, todas as ferramentas para falar com a gente de longe, né? Agora eu vejo que tem uma palavrinha da administração, que é o PDCA, né? Que você deve planejar, fazer, plan, do, check and act. Planejar, fazer, checar e agir, né? Agir, checar o tempo todo, né? Então, o que está funcionando, como é que está funcionando, e levar isso para depois, né? Depois da crise, a hora que passar, que isso for algo normal, como é que você vai lidar com tudo isso? Uma das coisas bacanas que um empresário me trouxe,
a redução do custo, né? Poxa, você não se movimenta mais tanto, né? Eu vi até um exemplo dentro de casa, né? Meu marido viajava bastante, agora não viaja mais e não sentiu a necessidade, né? Em algumas situações, né? A internet funciona muito bem, o WhatsApp funciona, a Skype funciona, a Zoom funciona, enfim, né? A gente consegue se movimentar. Eu já fazia essa movimentação antes dessa crise, né? A gente faz entrevistas online há bastante tempo, porque a gente utiliza. A gente não precisa de certas coisas estar presencial. Você ganha tempo, tanto candidato ganha tempo como a gente ganha tempo. Então, objetividade também é uma das coisas que os empresários trazem muito por conta de que não tem. Mas a reunião aqui, né? Todo mundo levanta a mão, todo mundo fala junto, né? Isso é algo que a gente já trouxe, a gente já percebeu em termos de crescimento, né? De evolução. Será que as pessoas vão querer fazer entrevista reunião presencial ainda? Eu acho que isso aí vai mudar. Não sei. Né? As reuniões estão começando no horário, estão terminando no horário, a live começa no horário, termina no horário, né? Tá tudo certinho. O ganho, um dos grandes ganhos puxa, você olhar no olho da pessoa, né? Alguém me disse assim, de manhã quando eu chegava na empresa, eu dava um oi geral, né? Bom dia geral. Hoje eu olho no olho daquele que está ali, é a hora dele falar, ele está ali contigo e eu consigo ver a opinião dele, eu consigo olhar para ele, eu consigo falar com ele, eu consigo escutar. Então, assim, o quanto é importante para esse colaborador se sentir reconhecido, né? Aumenta a autoestima, aumenta a importância dele dentro da organização. Então, assim, talvez... uma outra empresária me falou assim, olha, o que seria legal fazer um misto disso depois, né? Ter uma equipe, ter uma turma em casa, você ter a possibilidade de continuar com esse home office quando você quisesse, né? Porque a confiança está instaurada, ninguém controla a carga horária de ninguém mais. Se existia uma empresa antes que tinha medo, tinha receio, acho que o home office não funciona, não vai dar certo, agora não tem mais isso, né? Você confia e as pessoas elas estão se esforçando para isso, né? Existe um cenário assim de que as pessoas estão produzindo mais, inclusive, porque elas querem mostrar, né, que elas podem ali dentro de casa mesmo, né? Será que eu respondi a tua questão? Principalmente a questão assim esse fator humanização, esse fator de você olhar pro outro e estar muito mais atento às sugestões, né, da equipe como um todo. E você ter o CEO ali contigo muitas vezes, que é o gerente ali, que às vezes você não tinha reunião, né, com o gerente, o líder muito mais perto de ti, te ouvindo, te dando oportunidade para você falar. Respondeu sim, Fabiana, muito obrigado. E quero agradecer também a todos que chegam agora na nossa live. O tema de hoje é a crise e o desafio das empresas na gestão de pessoas. E a convidada é a Fabiana Poletti, que é consultora e mentora em gestão de pessoas, coach e headhunter. Você tocou num ponto importante, hein, Fabiana, agora há pouco, é que poucas pessoas se tocaram e perceberam isso, né? Estão usando as ferramentas de tecnologia, existe um tempo. Agora que elas estão percebendo que é a tecnologia que vai fazer com que os brasileiros sejam pontuais, né? Um defeito que, infelizmente, a gente carrega historicamente. Mas, enfim, de que forma que a tecnologia, Fabiana, impacta no dia a dia de quem trabalha com recursos humanos? Você mesmo disse quando chegou aqui que está em home office. E como as tecnologias impactam também e vão criar um processo de diferenciação na formação de profissionais para esse setor? Isso já acontece, né? Quando a gente recebe aquele candidato, às vezes que a gente fala, aquele candidato novinho, primeiro emprego, né? E o menino fala assim, a gente fala assim que o menino tem sangue de programador já, né? Ele já nasceu dentro da internet, né? Ou dentro da informática, né?
Então, sem sombra de dúvidas, faz toda a diferença, né? O mundo da tecnologia não existe hoje, e a gente não fala só do menino novo, a gente fala do cabeça branca, né? Eu, por exemplo, não tenho tanta afinidade assim com a tecnologia, aliás, tenho pouca, né? Mas eu não posso ficar para trás, né? Há um tempo atrás eu não tinha Instagram, hoje eu tenho Instagram por uma necessidade, né? Então as pessoas têm que se mobilizar e elas precisam se adaptar a esse mundo novo, porque senão elas vão acabar ficando para trás, né? Você acaba ficando mediano e você acaba não acompanhando, né, o mundo atual. Fabiana, ontem nós tivemos aqui na live das 10h30 da SIC a presença do Augusto Einstein, que é o gerente da Regional Oeste do Sebrae, e ele trouxe alguns números bastante preocupantes, que infelizmente são a realidade do Brasil hoje, que é de aproximadamente 800 mil a 1 milhão de empresas que já fecharam as portas, e com um desemprego que, segundo uma das fontes que ele utilizou aqui, já chega próximo de 9 milhões de brasileiros que, em função dessa pandemia, já perderam os seus postos de trabalho, né? Diante desse cenário todo, é possível traçar dicas e virtudes que o mercado espera que o colaborador tenha a partir de agora para que ele melhore a sua condição de empregabilidade? Enfim, aquele que está empregado, né? Ou independente de estar empregado ou não, a gente entende hoje que um ponto bem positivo é a proatividade, né? Sabe aquele cara fuçador? Não, isso aqui só não tá bom. Vou lá mexer, vou lá fuçar, vou querer saber um pouquinho mais, né? E a gente percebe isso já na entrevista, né? Por isso que um processo de recrutamento e seleção bem feito é muito importante, né? Então aquele menininho lá, né, ou aquele profissional já, ele nos mostra o quanto ele é autodidata, o quanto ele estuda. Então isso é extremamente importante, o quanto ele não precisa do outro, de novo ele se autogerencia, né, ele corre atrás. Então eu vejo que isso é uma grande virtude. Uma outra virtude que eu acho extremamente importante é você ouvir, né? Você ser aberto a ouvir os outros, né? E quando você ouve, se você ouve, você é um respeitador, né? Se eu tô te ouvindo, né, Jean, eu tô te respeitando. Se tu tá me ouvindo, tu tá me respeitando. A gente faz uma troca de empatia aí, né? E isso é extremamente importante. E ouvir não só no sentido de orelha aqui, né? Estou ouvindo. Ouvir, escutar no sentido de absorver aquilo que às vezes os mais velhos falam, por vezes o que o gestor fala, né? O que o mentor está falando, né? E no sentido de crescimento mesmo, né? E trabalho em equipe, né? A gente vê nessas reuniões, esses trabalhos remotos. Né? Como que você vai executar e como que você vai fazer uma entrega sendo o trabalho em equipe? Você precisa, dentro da tecnologia, você precisa de uma área de suporte, você precisa da área do desenvolvimento, você precisa que alguém teste, você precisa de um líder, você precisa de tudo isso, né? Dentro de uma reunião aí de Zoom ou enfim, qualquer ferramenta, você precisa que cada um tenha o seu espaço, você precisa do trabalho em equipe também, né? E tudo isso se refere à inteligência emocional, né? O quanto eu uso da minha inteligência emocional. Hoje a inteligência emocional ela está muito mais, acho que até teve uma live sobre isso, né? Ela está muito mais ligada ela é mais importante do que a própria, né, ser alguém que conhece muito, né? E para aquele que não está empregado, aquilo acho que eu já respondi antes, a resiliência, né? E principalmente reconhecer as suas coisas boas também, né? Não se deixar levar assim pelo baixo astral e se deixar levar pela coisa ruim, agora não vai dar, agora não consigo mais, nunca mais, né? Então aquela coisa de se reinventar,
E você está no mercado, vai para atitude, faz alguma coisa. As pessoas às vezes me dizem, mandei currículo, mandei 2, 3 currículos, 5 currículos. Faz uma relação de empresas, corre atrás. Como eu disse, o mercado está parado sim, mas sempre existem aquelas empresas que estão contratando. Não deixe de ir numa entrevista, né? Porque aquela entrevista, se eu não contrato, se o recrutador, por vezes, ele não está contratando você para essa entrevista, para essa vaga, ele pode te contratar para outra. Já me aconteceu inúmeras vezes, né? De ter um talento ali na minha frente e eu lembrar desse talento numa outra oportunidade. Então, não deixa de fazer um networking, não deixa de avisar todo mundo de que você está em busca, né? Daquilo que você quer. Então, eu entendo que seja isso, Jean. Muito bem. A crise e o desafio das empresas na gestão de pessoas é o tema da live das 10h30 da SIC desta quinta-feira. E a nossa convidada é a Fabiana Poletti, que é consultora e mentora em gestão de pessoas, coach e headhunter. Bom, Fabiana, você tem uma experiência de muitos anos, né, e muito grande nessa área. Que dicas você daria nesse momento, especificamente, para que a pessoa possa ter um bom resultado e um bom desempenho numa entrevista de recrutamento? Vamos lá. Essa área me encanta, né? Como eu gosto muito de pessoas, né? Então, cada um é cada um, né? Dicas de recrutamento são, né? Chega para mim um tímido, chega para mim um extrovertido. Cada um tem o seu lado legal, né? Então, um tímido às vezes diz, mas eu sou muito tímido. E daí? Não tem problema. Essa timidez te ajuda em vários momentos, né? A pessoa fala demais. Isso pode ser um perfil para a área de comunicação, área comercial. Então, as pessoas certas no lugar certo. Dicas de entrevista, eu penso assim que você tem que ser você mesmo, né? A gente vê muita gente artificial na tua frente, sabe? Então, aquela pessoa que quer trazer umas respostas prontas, ou que fica assim, sabe? Né? Que a gente percebe que ela não é ela naquele momento, né? Então, isso às vezes dificulta, a pessoa acaba ficando nervosa, ela traz Não que ela não possa se preparar, eu penso que ela tem que se preparar para uma entrevista, sim. Ela tem que ler sobre a empresa, né? Isso é uma grande dica. Às vezes as pessoas querem, mas elas podem, né? Porque eu, por exemplo, não divulgo a empresa, né, em que eu estou contratando. Mas busque saber o que é aquele cargo, né? Venha munido de mais informações sobre aquilo ali. Então, talvez a dica seria se prepare um pouco para essa vaga, né? Ou venha com a informação do que você realmente gosta de fazer, o que você realmente quer fazer. E venha com humildade também, isso é muito bacana, isso eu gosto muito, assim, sabe? A gente valoriza muito isso, muitas empresas valorizam essa coisa da humildade. E venha você mesmo. Claro, arrumadinho, né? Você não precisa de terno, mas, né? Venha com uma postura, assim, de querer. E de realmente, assim, se mostrar com vontade, né? Porque se você não quer, deixa para o outro, né? Tem muita gente que quer, né, uma oportunidade de trabalho. Isso, Jean. Isso. Fabiana, tem uma máxima no mercado, pelo menos, durante muitos anos, ela foi bastante evidente, e eu quero saber se ela ainda existe. Se as pessoas contratam pelo currículo e pelo desempenho na entrevista, e se a demissão geralmente ocorre pelo comportamento. Sim, né? A demissão muitas vezes ocorre pelo comportamento. E muitas vezes é com dor no coração que o empresário, né, toma essa atitude, porque às vezes essa pessoa, eu já participei de grandes decisões muito difíceis, onde a pessoa é por vezes um líder,
técnico muito bom, ou alguém que tem um conhecimento daquele produto muito bom, aquela pessoa que é necessária para aquele produto, para aquele processo, porém ela não trabalha em equipe, ela não consegue repassar o conhecimento, ela não se relaciona com os seus liderados ou então com a equipe, ela tem um jeito único, ela fica ali, né? É um trabalho isolado e aí não tem como você evoluir essa pessoa, ela fica fechada. Então realmente a demissão tem muito a ver com essa questão comportamental, né? E não com a questão técnica, né? Na sua maioria das vezes. Mais uma vez agradecer quem nos acompanha. O tema de hoje é gestão de pessoas e a nossa convidada é especialista no assunto, a Fabiana Polete. Fabiana, eu quero te passar uma informação aqui, que a SIC conta com uma universidade cooperativa chamada UniaSIC, que funciona aqui na entidade, promovendo cursos, treinamentos, palestras, workshops, conexão à SIC, uma série de eventos. E ela existe há mais de 20 anos aqui na entidade, e sempre com cursos e eventos presenciais. E diante desse novo contexto todo, a SIC e a própria UniaSIC tem que se reinventar. E nesta semana a grande novidade foi, pela primeira vez em mais de 20 anos, a UniaSIC ofereceu um curso online, já se utilizando das plataformas, ou seja, nós tivemos aqui, de segunda a quarta noite, um instrutor na frente de um computador, dando curso de forma online. A pergunta é a seguinte: nesse momento que geralmente as pessoas estão trabalhando em home office ou em teletrabalho, como transformar, e essa vale para o empresário também, né? Como transformar esse ócio, né, num período produtivo e de aprendizado? É muito interessante essa pergunta, né? Existem perfis que se adaptam muito bem a isso, né? A esse teletrabalho, né? Já existem pessoas que trabalham em home office há muito tempo, né? Então elas, né? Elas sentem necessidade de vez em quando de ir lá na empresa, de olhar para o colega, mas, né, alguns levam isso numa boa. Existem outros perfis que precisam muito do relacionamento, né? Que precisam muito do colega, precisam muito dar um oi, precisam muito daquela risadinha, a pessoa tá ali do lado, né? A questão do ócio, eu vejo que a gente precisa se autodisciplinar, né? A gente precisa... Tem o livro do O Poder da Disciplina, né? Algo assim. E ele fala muito sobre essa questão de você ter momentos de disciplina. Eu mesma, de manhã cedo, eu já tenho o meu ritual, né? Então, parece que aqui naquele momento em que você não faz a tua oração, você não faz aquela tua leitura, te falta alguma coisa, né? Então, você administrar o teu tempo, eu penso que seja bem importante. E você também encontrar um local dentro da tua empresa agora, né? Dentro da tua empresa home office, né? O teu melhor local, né? Eu vi uma especialista falando, não fique na cama, né? Principalmente os jovens, né? Fica deitado lá ou fica no sofá. Então procure um local que você chame de seu ali, né? Que seja o teu cantinho. Existe uma ferramenta que eu gosto muito de usar, que é a ferramenta Pomodoro, que muita gente conhece, né? Você coloca aí um prazo, você delimita um horário para você estudar determinado assunto, para você terminar determinado processo, né? E aí você consegue colocar aquele fluxo durante o dia, né? E aí você desliga teu WhatsApp, desliga teu Instagram, desliga tudo. Você só fica ligado naquilo. Você faz um combinado com a equipe, você faz um combinado com os teus familiares, né? Agora sim, não é desafiador, né, Jean?
você estar em casa e eu vejo colegas que têm criança pequena em casa. Como que você faz isso? Porque de repente você quer lá mamãe, né? Mamãe, né? Papai. Então, assim, quantas reuniões já foram paralisadas para a mãe ir lá atender o filho, né? Ou o pai ir lá dar um beijinho no filho, ou então tem o gatinho, tem o cachorro. Então tem um momento muito legal em que você está com as pessoas que você gosta, mas tem um momento que não, né? Então você tem que saber como conduzir. Que horário que é o melhor de trabalho, de repente? De repente eu produzo melhor de manhã cedo, quando as crianças ainda estão dormindo. E olha uma coisa legal, né, que eu falei lá no início sobre a humanização, né? Eu entendo assim que as coisas vão mudar de um jeito muito positivo, Jean. Quando você está me vendo lá em casa, você vê que eu tenho atrás de mim uma foto, você vê que eu tenho lá um porta-retrato, ou que eu tenho um prêmio, que eu tenho uma bola, que eu tenho um violão, né? E aí, de repente, a gente vai para uma linha assim personalizada. Você realmente entra na casa do teu colaborador, você entra na casa do líder, você entra na casa de todos, você vê um pouquinho dessa pessoa, né? E o quanto dá de informação dessa pessoa, né? E o quanto isso depois vai ser até criativo, vai ser uma troca muito interessante, né? O quanto talvez você pode virar um amigo dessa pessoa muito mais, né? E haver muito mais empatia nesse sentido. Quando você conhece algumas pessoas, de repente você descobre que você tem algo em comum com o teu colega, né, que ele toca violão, você não sabia que você toca também, que vocês podem fazer uma banda, né? Então, isso tudo é falar em gestão de pessoas, é olhar para a pessoa não só de uma forma profissional. Você entra, bate ponto, faz só aquela coisa profissional, sai, vai embora, né? O quanto é importante a amizade, né, dentro da empresa. Isso a gente tem pesquisas que falam da importância da amizade dentro da empresa também, né? Fabiana, não há dúvidas de que a tecnologia vai ser incorporada cada vez mais no dia a dia das pessoas e das empresas, né? Mas uma dúvida que surge com esse processo todo, com essa novidade que é o home office, principalmente, que nunca foi tão praticado no mundo como agora, é se de alguma forma o fato da pessoa estar em casa e não na empresa, se isso pode trazer algum tipo de risco para a produtividade. Ou se não, se pelo fato de a pessoa estar em casa, no seu ambiente, junto da sua família, se ela se sente ainda mais motivada a trabalhar e a render ainda mais. Eu acho que são casos e casos, né? Aí depende de cada um. Eu acho que eu vejo, conversando com alguns empresários, o que alguns entendem. Que nesse primeiro momento está muito produtivo, está muito legal, as pessoas estão entendendo, as pessoas estão fazendo as entregas, elas estão se responsabilizando mais, elas estão mostrando que elas podem, elas estão querendo dizer, eu estou aqui, eu quero contribuir, até por esse momento, assim, elas querem mostrar serviço também, né? Mas no sentido produtivo, no sentido positivo. Sim, eu posso participar e eu tenho orgulho dessa empresa, eu gosto de fazer o que eu faço, né? E então existe essa questão da produtividade. Há um medo de que isso vire normal, né? E assim como acontece muitas vezes, a gente brinca, né? Poxa, contratei a pessoa, tenho uma diarista lá em casa, né? A primeira vez que ela vai é um espetáculo. Depois ela se acostuma, não por falta dela, porque se ela se acostuma àquele status quo e não vê mais a sujeira, né? Embaixo do tapete, né? Então, assim, se isso virar normal, será que essa produtividade vai se manter, né, da mesma forma como está sendo hoje? Então essa é uma questão que eu não sei responder,
né? E por isso que existe aí um PDCA, né? Planejar, checar de novo, revalidar, olhar novamente para ver quais são os pontos positivos, até onde a gente pode ir e qual é o momento que a gente precisa virar a chave de novo. Muito bem, mais uma vez agradecer a todos que nos acompanham nesta live das 10h30 da SIC e aproveitando para convidá-lo já para o nosso encontro da segunda-feira às 10h30 com o Rui Dias, o presidente do Observatório Social aqui de Cascavel, que vai trazer informações bem interessantes, né, sobre como o Observatório está se moldando, se reajustando desse novo momento, né, que os municípios vivem. O tema dessa nossa live de hoje, que chega ao fim, a crise e o desafio nas empresas, na gestão de pessoas, e a nossa convidada, a Fabiana Poletti, que é consultora e mentora em gestão de pessoas, coach e headhunter. Fabiana, muito obrigado, e eu sei que você tem um recadinho final para todos nós. Nossa, eu fiz tantas anotações aqui, né? E no fim das contas a gente acaba não colocando tudo que a gente gostaria de falar, né? Ontem eu recebi um WhatsApp do Jonathan, se não me engano, e ele mandou assim, né? Um elogio, campanha do Elogie Mais, né? Então, escolha um profissional que você admire e elogie. Poxa, são ações tão simples, ações tão pequenas, e eu vejo um movimento tão grande das empresas de se preocupar, de fazer o diferente, né? Tem uma empresa que tem um canal direto com o presidente, o próprio presidente dá informações para que as fake news não apareçam, e aí os funcionários ficam mais seguros. Teve uma empresa que fez uma confraternização entre os colaboradores online, cada um pegou a sua aguinha, o seu refrigerante, comeu lá na sua mesa, aí tiraram fotos. Teve uma empresa que fez uma serenata, né, para os funcionários. Então, a gente pode fazer a diferença, né? A gente pode elogiar mais, a gente pode cuidar dos colaboradores, a gente pode dar atenção mesmo nesse momento de crise. Então, a minha dica também, né? Continue usando a máscara. A minha tá aqui, eu entrei com a máscara, tô saindo com a máscara e álcool gel, né? Não tem jeito, a gente tem que se cuidar e cuidar do outro também, tá bom? Valeu, muito obrigada, tá, pelo convite, obrigada familiares, as pessoas que estavam aí e participaram do projeto. Obrigada, Jean. Obrigado, Fabiana, obrigado a todos que nos acompanharam, até a segunda-feira.